Então acompanhe comigo a leitura a partir do verso 4. Diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, como vocês devem ter percebido, queridos, o texto é muito rico. Esse talvez seja um daqueles textos que a gente passaria talvez semanas explicando cada partezinha, cada porção. Então é por isso que hoje nós resolvemos fazer essa exposição de 4 até o 6, certo? E sendo assim, algumas coisas que nós podemos lembrar são as seguintes: sem sombra de dúvidas, Jesus é, hoje, uma das pessoas, se não a pessoa mais conhecida no planeta. Diferente de atores de cinema, jogadores de futebol, cantores, que depois de algum tempo são esquecidos, caem no esquecimento. Querem ver como é que é? Quem lembra aqui, se parar para pensar no nome do bisavô? Eu não lembro. Então a ideia é que as pessoas, elas passam por um período de notoriedade, mas depois elas acabam sendo esquecidas. No entanto, com Jesus é diferente. Ele continua sendo lembrado de alguma forma. Ano após ano, temos o Natal. Ano após ano, ele é uma figura de proeminência como ideia de sabedoria, ou então de uma pessoa muito educada. E as pessoas dessa forma assim vão se lembrando de Jesus. Só que isso não necessariamente é visto pela Bíblia como algo bom. Lembrar de Jesus de qualquer jeito. E a pergunta hoje que eu quero que nós sejamos capazes de responder é: qual tem sido o seu relacionamento com Jesus? Como tem sido? Pedro, ele está escrevendo essa carta, como nós já sabemos, a cristãos que estão sofrendo perseguição. Pessoas que estão perdendo as suas vidas por levarem o sobrenome cristão. E Pedro, ao escrever a esses cristãos perseguidos, informa o seguinte nessa carta que nós estamos lendo, e mais especificamente nesse trecho: cedo ou tarde, todos se encontrarão com Jesus no caminho das suas vidas. Conforme ele nos demonstra, no verso 4, existem duas possibilidades ao se encontrar com Jesus. Ou ele vai ser uma pedra preciosa de grande valor, ou ele vai ser uma pedra de tropeço rejeitada. Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreve a pessoas sofrendo muito. Não são apenas dores no sentido de rejeição, como nós crentes muitas vezes somos rejeitados. Eles sofriam esse tipo de rejeição, mas eles também perdiam as vidas. Então, o clima, o contexto onde essa carta foi escrita, ele é muito mais profundo e perigoso do que o nosso contexto de cristianismo nos nossos dias. Então, ele começou a sua carta, no capítulo 1, até o verso 12, falando sobre a grande salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E a partir do verso 13, até agora onde nós estamos, ele começa a dar várias ordens aos crentes. Já que vocês foram salvos, e vocês dizem que o Pai de vocês é Deus, então sejam santos como Deus é santo.
Esse foi o primeiro imperativo. Ele continua dizendo para nós amarmos os irmãos em Cristo, em especial com amor fraterno, um amor não fingido. Depois a gente viu na última pregação a ideia de que Pedro fala que os crentes devem continuar o seu crescimento constante. O crescimento espiritual dos crentes deve ser o objetivo que nós temos ao vir na igreja. Eu quero aprender mais para ser mais edificado. E agora, Pedro faz a sua quarta ordem, falando que nós devemos nos achegar a Cristo. E o meu objetivo aqui, irmãos, nesta pregação e na próxima que virá, porque nós dividimos em duas partes, é que vocês possam fazer uma avaliação com relação ao relacionamento de vocês com Jesus, honesta e uma avaliação correta. Porque existe uma avaliação, segundo o que Pedro vai nos ensinar, correta de Jesus e uma avaliação incorreta. Hoje nós vamos nos focar mais na avaliação correta. Semana que vem nós vamos entrar na avaliação incorreta. Mas o ponto que nós todos devemos saber é, na estrada da sua vida, mais cedo ou mais tarde, você se encontrará com uma pedra no seu caminho chamada Jesus. E o meu objetivo e desejo é que ao encontrar essa pedra, você possa avaliar da maneira certa, como uma pedra de grande valor, uma pedra preciosa. Certo? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a relação de Pedro falando do posicionamento ou postura das pessoas referentes à pessoa de Jesus. De que forma? A postura de Deus com relação a Jesus e a postura da humanidade. Verso 4, leiam comigo. Se você não deixou sua Bíblia aberta, abra e deixe, porque nós vamos ler Bíblia. Nós vamos explicar a Bíblia e nós vamos aprender dela. O verso 4 diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Existem, segundo esse verso que Pedro escreveu, duas possibilidades de relacionamento com Jesus. Ou você se achega, ou você se afasta. A palavrinha aqui usada com a ideia de se achegar é uma ideia de chegar perto e querer ficar. É aquela ideia de que você não quer mais se afastar dele. Então, ou você se achega a Cristo e fica aos seus pés, como que desejando intimidade com ele, ou você se afasta dele. Essa é a ideia. E Pedro vai nos dizer também que existem dois destinos. Um destino para aqueles que se achegaram a Jesus e outro destino para aqueles que se afastam e rejeitam a Jesus. Certo? Então, continuando o raciocínio, o fluxo do raciocínio do apóstolo Pedro aqui, depois dele ter dado várias ordens aos crentes, é como se ele dissesse o seguinte, nós voltando para o verso 3, que ele diz o seguinte: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A gente viu que aqui o texto ele é melhor traduzido, já que vocês experimentaram de Deus, agora Pedro continua, se acheguem a Cristo. Já que vocês provaram da bondade de Deus em Jesus, lhe salvando, se acheguem a Cristo e fiquem lá. Então, a primeira coisa que nós vemos Pedro fazendo é o uso de uma metáfora. Uma metáfora é uma figura de linguagem. E ele faz uso de uma metáfora dizendo que Jesus é uma pedra que vive. Pedro aqui ele faz esse uso de uma pedra que está viva. E talvez se a gente só olhasse esse texto, a gente diria assim, nossa, que estranho. Mas a ideia, pessoal, é que rocha sempre foi um termo muito utilizado no Antigo Testamento. A ideia de uma rocha de segurança, de estabilidade, de fortaleza, de proteção, de imutabilidade. Todos esses atributos eram vistos ao povo judeu, ao povo do Antigo Testamento, como sendo de Deus. E essa era uma excelente metáfora para um povo que também sofria perseguições. Israel também sofria perseguições de inimigos. Então, nós vemos aqui que nada melhor de pensar em Deus com um atributo de algo que não pode ser tirado dele. E a ideia de rocha aqui, Davi usou diversas vezes. Davi utilizou pensando como se Deus fosse uma fortaleza, porque quando você está na rocha, pode vir o que vier, tempestades, furacões, você está firmado na rocha.
Então é essa a ideia da metáfora que Davi faz ao pensar isso. Vemos isso no Salmo 18, verso 2. Vemos isso no Salmo 31, 2 e 3. Vemos isso no Salmo 42 e por aí iria. Também vemos no Salmo 71, que é o Salmo dos velhinhos, o Salmo do ancião, ele também diz: Senhor, Tu é minha rocha e fortaleza. Tu foi meu Deus desde a minha juventude, agora que eu estou na velhice, continua sendo a minha rocha. Moisés também falou sobre a rocha. Ele disse ao povo de Israel que Deus era a rocha cujas obras são perfeitas. Deuteronômio 32:4. E ele também falou ao povo de Israel que eles deveriam confiar na rocha da salvação de seu povo. Deuteronômio 32:15. E agora Pedro, como que não descartando, porque Pedro era judeu, ele traz toda esse peso já de conhecimento que o povo sabia a respeito disso e traz a Jesus, o chamando de pedra viva. A pedra que vive. Por quê? Porque somente Jesus morreu e ressuscitou. Somente Jesus fez isso e está exaltado à direita do Deus Pai no trono. Romanos 8:34. Pedro ordena aqui aos leitores, e nós como leitores também, que essa deve ser a nossa postura em relação a Cristo. Jesus não tem apenas a vida em si mesmo, ele tem a vida em si mesmo. Ele não precisa que alguém dê vida para ele, diferente de nós. Ele não só tem a vida em si mesmo, como ele pode transmitir essa vida aos seus. Aqueles que estão unidos a Jesus têm vida porque estão unidos a Jesus. Ele é a pedra que vive. Então, nós podemos nos achegar a essa pedra que vive, nós podemos confiar e devemos permanecer com ela. Então, o chamado aqui que nós vemos de Pedro falando aos crentes de virem a Cristo, ele é, queridos, tanto urgente, não deixe para amanhã, essa é uma decisão que não pode ser adiada, como também aqui nós vemos que é uma súplica amorosa, dizendo: venham, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já falou isso em Mateus 11:28. Então, ao mesmo tempo que é uma ordem, você deve ir, porque isso é a avaliação correta que você vai fazer. Ele é um chamado como uma súplica: venha Jesus, venha. Somente em Cristo você pode ter perdão de Deus. Somente em Cristo você vai poder ter comunhão com Deus. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15:4. Nós vimos também no verso 3 que Pedro já usou isso, dizendo: provai e vede como o Senhor Jesus é bom. Provai, provem, se acheguem a Ele, experimente e permaneça nele. E este é um chamado nobre. Este é um chamado que ele não é um tipo de chamado que a gente chama na rua. Oh, oh. Esse é um chamado de urgência, de maior importância. E uma vez que você veio a Cristo e provou da sua bondade, continue vindo, dia a dia, receber da sua graça e encontrar alívio em meio aos seus braços. Então, este, em primeiro lugar, é uma questão que nós vemos Pedro escrevendo de posicionamento, da postura das pessoas em relação a Jesus. Ou você o rejeita, achando ele como uma pedra sem valor, ou você acha de maior valor do mundo, a pedra preciosa, a ponto de você não conseguir mais viver sem. Essa é a ideia. E em segundo lugar, que nós vamos nos ater mais profundamente, é a união com Cristo. Ela tem seus benefícios e as suas responsabilidades. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Uau! Aqui tem muita informação. Então nós vamos caminhar devagarzinho,
tentando aqui não perder nada dessa preciosidade da palavra de Deus. Então, o que Pedro continua dizendo aqui, quando ele usa o termo no verso 5, também vós mesmos, ou seja, vocês que se achegaram a crer em Cristo, creem em Cristo, fazem parte da construção da igreja. Pedro está falando de igreja aqui, ele está falando de uma comunidade em que as pessoas se tornam pedras vivas. E nós vamos continuar aqui. E essa ideia da construção da igreja que Pedro está falando, não é que ele diz que nós somos construtores da igreja. Não, mas nós somos como pedras vivas para essa igreja ser construída. Nós não somos os que constroem a igreja, nós somos as ferramentas que Deus usa como pedras vivas para que essa igreja cresça. Essa é a ideia de que Pedro fala aqui. Não para que você e eu construamos um templo com as próprias mãos, façamos um edifício de tijolos juntos. Não é essa a ideia, mas para ser um templo espiritual, uma casa espiritual. E o exemplo de Pedro aqui, quando ele fala isso, ele traz uma união tão íntima, mas tão íntima nossa com Jesus, dos crentes, a ponto de também nos tornarmos pedras vivas. Você não é uma pedra viva sozinho. Você não é uma pedra viva à parte de Jesus. Para ser uma pedra viva, é necessário estar ligado na pedra viva. Sendo assim, Jesus. E isso é muito claro por todo o Novo Testamento. Existem momentos em que os autores do Novo Testamento vão dizer que Jesus é uma videira e nós os ramos. E se nós formos ramos, galhos, longe da videira, nós estamos perdidos, seremos cortados fora e jogados ao fogo. Então a ideia que Pedro traz é que nós somos pedras vivas, unidas em Jesus, para construirmos um templo espiritual. E Pedro utiliza, como vocês devem ter percebido, todas as palavrinhas no plural. Todas as palavrinhas no plural. Deixando muito claro a necessidade de comunhão para que as pedras sejam edificadas. Em outras palavras aqui, irmãos, existe claramente a ideia coletiva das pedras estarem unidas. O corpo de Cristo, ele é feito de pedras vivas. E essas pedras vivas vivem interligadas, unidas em Cristo. Então, a igreja começa com a base, a pedra angular. A pedra angular é aquela que dá o sustento para que a igreja seja construída. Depois dessa pedra angular, nós vamos ver que tem o fundamento dos apóstolos, o ensino. A pedra angular está aqui, o fundamento dos apóstolos é construído em cima da pedra angular, e nós somos como pedras vivas sendo construídas em cima de Cristo. Sendo assim, fica muito claro que a ligação nossa é com Cristo e com os outros irmãos. Esse texto de Pedro tira qualquer possibilidade que você tenha pensado de viver sua vida desigrejado. Não existe esse conceito no Novo Testamento. Não existe pedras solitárias. Os crentes precisam e devem estar unidos à igreja invisível. Qual é a igreja invisível? É a união de todos os crentes em Cristo. Mas essa igreja invisível, ela tem a sua expressão visível na igreja local. É assim que acontece. É assim que Deus faz. Com raríssimas exceções, irmãos, de pessoas que estão sofrendo perseguição, que não têm como se congregarem, que existem alguns casos, irmãos nossos no Oriente Médio, irmãos nossos em países que são predominantemente ou comunistas, ou que eles não fazem sequer a possibilidade de você professar a sua fé. Esses casos isolados acontecem? Acontecem. Mas o curioso é que mesmo nesses casos isolados, os crentes estão sempre tentando se reunir. Eles estão sempre tentando se achar. Já era assim no período de Pedro. Eles se encontravam nas catacumbas, em locais subterrâneos, para o Império Romano não poder capturá-los. Então nós, crentes, no Brasil, não temos desculpa. Pastor, mas eu não vou na igreja porque só tem igreja ruim. Realmente, muitas das igrejas evangélicas são uma aberração.
Elas não ensinam a Bíblia. Mas isso não é motivo para você não procurar uma que ensina. Certo? Então, fica muito claro aqui que Pedro está dizendo que as pedras têm um relacionamento. Elas são ligadas na pedra viva e elas se tornam pedras vivas para a construção de um templo. E aqui Pedro usa o termo, no verso 5, aí, acompanhe comigo, que ele diz: sois edificados casa espiritual. E Pedro, aqui, ele vai fazendo o seguinte fluxo. Então ele já disse que nós somos pedras vivas, e agora ele diz o objetivo das pedras vivas. As pedras vivas vão ser usadas na construção de um templo espiritual. Quando a gente começa a enxergar isso daqui, a gente diz, nossa, que simples. E é simples, só que muitas vezes passa despercebido por nós. E Pedro se dirige à ideia da igreja olhando características do Antigo Testamento. Pedro tinha em sua mente o templo ou os templos pomposos da nação de Israel, construídos com tijolos, pedras preciosas e tudo mais. Mas agora ele diz que esse templo, que antes era reservado apenas aos judeus, com poucas exceções, agora ele não é mais apenas um templo físico, mas ele se torna um templo espiritual e ele não é mais restrito a uma nação, mas a todos os povos. É esse o raciocínio que Pedro está fazendo. Então, no sentido metafórico, Deus aqui ele está construindo uma casa espiritual. O que ele está fazendo? Colocando cada pedra viva no devido lugar, para que a sua igreja seja edificada e ele sabe exatamente aonde vai usar cada um. Ele distribui dons, nós não aprendemos isso? Para que a sua igreja seja edificada. É assim que ele faz. E o ensino disso é feito sempre. Uma igreja começa assim. A base é a pedra angular, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. O ensino dos apóstolos vem junto. E depois as pedras vivas são edificadas não com ensino novo, não com sonhos. Tive um sonho, não com revelações. Nossa, agora eu senti um calafrio aqui. O que tinha que ser revelado, Pedro já deixou. O que tinha que ser revelado, Paulo já deixou. O que tinha que ser revelado, os profetas já deixaram. Então a construção da igreja de Deus, ela é feita em cima de Jesus e dos apóstolos e dos profetas, em outras palavras, da Bíblia. E a beleza desse templo, que agora é construído dessa forma, não é mais a ostentação de pedras preciosas, como o templo de Salomão dos nossos dias. Por incrível que pareça, tem um templo assim, né? Mas não é assim. É sim com um espírito manso, humilde e uma beleza que é vista em uma vida de santidade. Essa é a beleza da igreja de Deus. 1 Pedro 3,4, nós vamos chegar lá. Cada crente, você que é crente em Jesus, faz parte da construção. Mas não como se você atribuísse conhecimento novo, mas sim, nós vamos ver para que você faz parte da construção. O texto vai nos dizer. Então, a Bíblia, ela nunca ensina, nunca, que a vida do crente que é salvo pela graça é para ser preguiçoso. Ah, então eu fui salvo, agora eu posso viver do jeito que eu quiser, preguiçoso. Não, a Bíblia não fala isso. Ou então, displicente, não leio a Bíblia, não oro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Jesus falou isso. Não é o Adriano aqui que está falando. Então, se você entendeu que é a graça salvadora, Jesus lhe salvou dos seus pecados, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não consegue ficar parado. E é isso que Pedro vai dizer. A salvação sempre tem um objetivo. Nós somos salvos para algo. Nós não somos salvos por algo. A salvação não é nós fazemos boas obras e somos salvos. Não, nós somos salvos para fazermos as boas obras. E é isso que Pedro vai dizer. Como que nós sabemos disso? Ele diz pela expressãozinha para. Olha lá. Sois edificados casa espiritual, com objetivo. Ah, sois edificados casa espiritual para ser bonitos. É isso que o texto diz? Não. O texto diz para
serdes sacerdócio santo. E aqui nós temos mais uma palavrinha que Pedro traz do conceito do Antigo Testamento. Nós podemos ver uma continuidade no plano de Deus, começando no Antigo Testamento e tendo a sua expressão máxima de cumprimento agora, na igreja. Nós vemos isso, é o que Pedro está falando. Então, a ideia de sacerdote aqui que ele diz, que agora vocês foram edificados como uma casa espiritual, com objetivo. Qual é o objetivo? Para ser de sacerdócio santo. Esse é o objetivo. E esse termo, sacerdócio santo, ele era atribuído à nação de Israel. Era para a nação de Israel que esse termo era exclusivamente atribuído, para nenhum outro povo. E isso dizia respeito especificamente à tribo de Levi, que era um cargo no qual os homens precisavam constantemente apresentar sacrifícios a Deus para que os pecados deles próprios e do povo pudessem ser perdoados. Só que em Cristo, agora, na continuidade, todos os crentes são chamados a serem sacerdotes. É isso que Pedro está dizendo. Não se restringiu mais ao sacerdote do Antigo Testamento. Teve uma continuidade e todos nós somos considerados agora sacerdotes. Por quê? Porque nós estamos unidos na pedra viva. Porque nós estamos unidos no sumo sacerdote, no realmente o grande sacerdote, que é Jesus. Segundo os textos de Hebreus 2:17 e 4:14, ele fala sobre isso. Todo crente, agora, ele é transformado para ser um sacerdote. E podem oferecer, o texto continua nos dizendo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso não era possível. Os sacrifícios na antiga dispensação, no Antigo Testamento, eles eram feitos de uma maneira ritualística, física, e somente por um intermediário. Agora, no Novo Testamento, nós vemos Pedro atribuindo a todos os crentes, mas o sacrifício ele não é mais físico. Perceberam o uso da expressão aqui? Sacrifícios espirituais? Então é isso que nós vamos agora falar um pouquinho. Qual é a diferença? Por que não é mais porque não é mais físico? O que você tem que ter em mente é o seguinte: o sacerdócio santo, esse do qual Pedro está falando, ele é um chamado. Ele é um chamado para as mulheres, ele é um chamado para os homens, ele é um chamado para as crianças, ele é um chamado para os jovens. Não tem mais distinção. Todos nós somos convocados a sermos sacerdotes. De que forma? Através de uma vida de santidade nesse mundo que jaz em trevas. Notem que sempre o Novo Testamento ele amplia a profundidade do compromisso. Israel como povo de Deus tinha os benefícios e as responsabilidades. Nós, como povo de Deus, temos os benefícios e as responsabilidades. E por que os sacrifícios agora são espirituais? Essa é uma boa pergunta nós fazermos. É o que o texto está nos dizendo. Novamente, Pedro faz essa continuação no plano de Deus. Antes, os sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes da antiga aliança. Agora, o sacrifício ele é feito pelo sumo sacerdote da nova aliança. Antes, os sacrifícios eram imperfeitos. Todos os dias eles precisavam voltar a ser feitos. Agora, o sacrifício não precisa mais ser feito, porque o único sacrifício necessário, perfeito, aconteceu. O Antigo Testamento ele é repleto de figuras que os estudiosos chamam de tipos ou símbolos, que é mais ou menos o seguinte: no Antigo Testamento, muitas vezes, nós enxergávamos algo como não completo. Por exemplo, o sacrifício do Antigo Testamento era incompleto. Ele precisava ser feito vez após vez, mês após mês, ano após ano. No Novo Testamento, nós vemos que os sacrifícios apontavam para um sacrifício que viria em definitivo. E ele aconteceu. Como que ele aconteceu? Chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais necessário aquele sacrifício ritualístico físico, porque Jesus morreu na cruz por causa disso.
Essa união agora que você tem sem precisar intermediários. Você vai direto até Jesus. E nós vemos isso agora, Pedro dizendo para que os crentes eles devem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso a gente escutou já na Bíblia. Paulo também fala isso, que nós devemos oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, Romanos 12:1. E como é isso? Nada mais, nada menos do que você ter uma vida inteira para Deus. Não pode mais haver uma separação. Na igreja, eu não falo palavrão. Fora da igreja, eu sou mais parecido com um descrente. Na igreja, eu tento não fazer nada errado. No meu trabalho, eu minto que nem um descrente. Então, quando nós falamos um sacrifício agradável, é a ideia que agora você não tem mais repartição dentro de você. Você é por completo de Cristo. A sua união com Ele não pode mais ser quebrada. Sendo assim, a sua vida tem que demonstrar isso. E esse sacerdócio, que nós somos chamados como crentes, ele leva em conta o modelo do sacrifício espiritual do próprio Jesus. Que é como? Não vivendo mais para si mesmo, mas vivendo à disposição de Deus. O capítulo 6 de Romanos fala inteiro sobre isso. E que agora você não pertence mais a você mesmo, mas você é propriedade de Deus. Então, a pergunta que nós faríamos aqui, dando continuidade ao raciocínio de Pedro é: e quais são os sacrifícios espirituais que Pedro se refere? Porque Pedro aqui no texto, ele não deixa bem claro, não é verdade? Então nós precisamos pensar biblicamente nos outros episódios da Bíblia que falam sobre isso. E nós conseguimos fazer isso, é muito fácil. O resumo é que a sua vida inteira deve ser vivida para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa. A glória de Deus é o seu alvo. 1 Coríntios 10:31. E nós podemos aqui destacar pelo menos uns 5 ou 6 sacrifícios espirituais, e entre eles, o louvor de nossos lábios. Hebreus 13:15. Todas as vezes que você canta, é uma forma de demonstrar louvor, mas o louvor não se resume a cantar. Eu passei muitos anos da minha vida cristã achando que louvor era só quando eu cantava. Mas o louvor diz respeito a tudo aquilo que você acha de Deus. Todo elogio que você quer dar a Deus através da sua oração, através da sua vida, através do seu testemunho de vida. Isso é uma forma de louvor a Deus. Todas as vezes que você faz algum tipo de boa obra em favor dos outros, começando com Deus, e os outros acabam sendo abençoados por isso. Então você não é um melhor funcionário por ser o melhor funcionário, mas você quer ser o melhor funcionário para que Deus seja honrado. Você não é o melhor esposo ou esposa apenas para ser o melhor esposo ou esposa, mas porque você quer que Deus seja honrado. Você não é um filho obediente apenas para o seu pai lhe dar um tapinha nas costas e dizer: ai, como você é obediente, mas é porque Deus é honrado quando você é um filho obediente. É essa a ideia de boas obras em favor dos outros. Hebreus 13:16. Ainda outra coisa que nós vemos como um sacrifício espiritual agradável a Deus, poderia ser os bens materiais que você e eu temos e que nós compartilhamos com os outros no serviço a Deus. Filipenses 4:18. E aqui talvez seja uma pedra de tropeço para muitos crentes. Porque quando fala em dinheiro, às vezes você realmente percebe que tem crente que foi batizado com os bolsos para fora. Fazendo a brincadeira é que o bolso ainda não se converteu bem. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que vêm para mim e falam assim, até depois de pastor até não, mas antes de ser pastor eles chamavam: Adriano, quanto é o mínimo que eu preciso dar para Deus? Eles não falam essa frase, mas é como se ela estivesse junto. Para Deus não ficar de mal comigo. Essa é a ideia. Quanto que é o mínimo que eu preciso dar? Porque eu sei que essa coisa de dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. No Novo não tem essa palavrinha. Aí a gente começa do começo. Realmente, o Novo Testamento não diz a palavra dízimo. Mas assim como eu tenho explicado para vocês que o Novo Testamento
aumenta o grau de exigência, vocês vão perceber nisso. Ele diz o seguinte, o Novo Testamento, o conceito de que você deve contribuir, ele está lá. E se nós pensarmos nessa contribuição, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8 e 9, ele usa 2 capítulos para falar sobre isso. E em resumo aqui ele diz o seguinte, a contribuição do crente ela deve ser feita regularmente, com constância, sacrificialmente, ou seja, o melhor que você tem a oferecer a Deus, com proporcionalidade. O que é isso? Você ganha mais? Dê mais. Você ganha menos? Dê menos. E ainda com alegria, porque Deus se alegra de quem dá com alegria. Então, o princípio do Novo Testamento, não quer chamar de dízimo, não chame, mas ele está lá. Não está? E ele aumenta o nível de profundidade de exigência. Então, eu diria que o conceito bíblico não é que você tem um mínimo a dar, mas dê o seu melhor. Não é pela quantia que Deus vai lhe julgar, mas sim pela disposição que você tem. Para Deus, 10 ou 100 ou 1000, pouco vale. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a questão é você. Como você lida com isso? E essa é uma expressão de sacrifício espiritual relacionado ao dinheiro. Ou então, outro sacrifício espiritual que nós vemos na Bíblia é levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Romanos 15, 16. Levarmos outras pessoas a conhecerem esse Jesus que é bondoso, que é bom, que convida as pessoas a se achegarem e ficarem, é uma expressão de sacrifício. E ainda a oração, Apocalipse 8:3, também é uma expressão de sacrifício espiritual. E agora os crentes, eles passam a ser chamados para serem realmente diferentes do padrão do mundo. É isso que Pedro vai nos desenvolvendo aqui. Para realmente mostrarem a Cristo em suas vidas. Então, se até hoje você pensou que ser crente era brincadeirinha, sinto lhe decepcionar. O chamado aqui que Pedro fala é que é um sacrifício espiritual radical. Radical. Não tem ser, não tem será. Ou é tudo, ou não é nada. E é assim que nós, como crentes, somos chamados a vivermos. E Pedro continua dizendo ali, vejam o verso 5, parte B, oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Novamente, Pedro está jogando lá no Antigo Testamento, onde a ideia de um intermediário era necessária. As pessoas precisavam de alguém que os representasse diante de Deus. E Pedro diz que agora, os sacerdotes que antes representavam as pessoas a Deus, agora não precisam mais existir, porque todo crente é chamado a ser um sacerdote por intermédio de Jesus. Então, se você é crente, você não precisa do pastor para orar por você. Não precisa. Deus lhe escuta. Se você é crente, você não precisa de um padre para orar por você ou para fazer qualquer tipo de coisa. Se você é crente, você não precisa de alguém mais inteligente que saiba escolher melhor as palavras para orar por você. Porque Cristo se uniu em você de tal forma que Ele faz a ligação a Deus. Você consegue compreender isso? Que Jesus é o único capaz de realmente lhe ligar a Deus novamente? A palavra latina para sacerdote é pontifex. E a tradução dessa palavrinha pontifex é construtor de pontes. Cristo é o construtor. Ele é a ponte que nos reconcilia com Deus. E agora você e eu, como sacerdotes, temos esse acesso. E a Bíblia diz o seguinte: como nós temos esse acesso? Só existe um intermediador entre os homens e Deus. E esse intermediador é Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E o fluxo continua, Pedro dizendo que esses sacrifícios espirituais devem ser agradáveis a Deus. Viram como tem coisa, né? Se a gente tentasse correr aqui, a gente ia perder bastante.
E qual é a ideia aqui? Pedro está falando, tem algumas Bíblias que trazem a ideia de sacrifícios aceitáveis. A palavra fica um pouquinho mais fácil de entender. E o que quer dizer isso? Existem sacrifícios que Deus não aceitava e que Ele não aceita. Foi assim com Caim e Abel. Ele aceitou um sacrifício de um, rejeitou do outro. Foi assim com o povo de Israel, Isaías capítulo 1, de 10 a 17. Os sacrifícios não são aceitos quando eles não são verdadeiros, quando eles não são sinceros, quando eles não provêm de um coração humilde. O que é um coração humilde? A gente tem a tendência a pensar em humildade com pobreza. Essa não é a definição do termo humilde. A definição do termo humilde, começando na Bíblia, é a necessidade de outro que faça por você. E é assim que Deus diz que nós devemos fazer. Nós devemos ser humildes diante dele. E os sacrifícios devem ser assim. Os nossos sacrifícios espirituais devem ser genuínos, verdadeiros. Israel fazia na antiga dispensação como? Eles deveriam trazer cabritinho, eles deveriam trazer novilho, e eles traziam muitas vezes com a pata quebrada. Eles largavam refúgio para o sacrifício. E isso era abominável diante de Deus. Levítico 22, 20. Hoje, nós não trazemos mais cordeirinhos, nós não trazemos mais boizinhos, mas nós continuamos trazendo as ofertas de sacrifício defeituosas. Nós fazemos para Deus muito mais por obrigação do que de desejo de um coração. E Deus enxerga isso. Sinto lhe dizer, eu não enxergo, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe quando nós fingimos que o amamos, mas não o amamos. É mais ou menos aquela ilustração assim. O menininho ganha 2 moedinhas, né? E aí uma moeda ele ia desfrutar, ia comprar em chiclete e bala, e a outra moeda era para ele levar para oferta na igreja. Aí ele vai correndo até o mercadinho para comprar, aí ele tropeça e cai. E aí cai uma moedinha no bueiro. Ele olha para a moedinha e diz, puxa, bem a moedinha de Deus. É assim que nós muitas vezes fazemos. A gente sempre diz assim, poxa, não tenho o suficiente para te dar do meu tempo, Deus. Poxa, Deus, eu não consigo ler a Bíblia. Estão entendendo? Esses são sacrifícios defeituosos que nós não deveríamos apresentar. E assim acontece. E por fim aqui, Pedro, ele vai fazer a afirmação, usando um texto bíblico. É esse mesmo. No verso 6, que ele diz assim, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Agora Pedro, ele vai começar a falar várias profecias do Antigo Testamento que começam a se cumprir na vida das pessoas. E uma delas é essa em relação aos crentes. Deus estabeleceu uma rocha, uma pedra angular, que ela seria o fundamento da nossa salvação. E ele cita Isaías na íntegra, dizendo que aqueles que depositam a sua confiança ao se depararem com essa rocha no caminho, com essa pedra viva, eles jamais serão envergonhados. Isaías, só para vocês se contextualizarem, Isaías escreveu num período em que Jerusalém estava para ser tomada pelos assírios. Efraim, que era o reino do norte, já havia sido tomado. E o profeta de Deus, ele adverte dizendo assim, olha, não caiam na mesma burrada deles que eles rejeitaram a pedra angular. Eles não quiseram ficar na pedra. Não façam assim. Não, o que eles preferiram? Fazer uma aliança com o povo do Egito. Assim eles pensavam que iriam fugir dos assírios, ao invés de ficar descansando na rocha. Não é de hoje. Eles rejeitaram a rocha, porque acharam que podiam fazer as coisas com as próprias mãos. E assim é nos dias de hoje. As pessoas se dizem, eu sou ateu. Todo mundo é ateu até o leão sair da jaula, né? Ai, meu Deus do céu, para cá, não é assim? Não sejamos assim. Não precisemos do período em que nós talvez não tenhamos mais tempo, porque a vida é agora. Se você continuar deixando para amanhã,
essa pedra preciosa, talvez seja tarde demais. E Isaías escreveu isso há centenas de anos atrás. E Pedro diz, sabe aquilo que foi escrito? Está se cumprindo. Isso não é que nem os adivinhos de meia tigela, que falam as coisas e não acontecem, né? Eu vejo que alguém aqui está com dor de barriga. Porque 100 pessoas, alguém tem que estar com dor de barriga, né? Esse é o ponto. A Bíblia não trata de maneira corriqueira. Ela trata com importância. Ela fala que o valor da sua alma é alto. E no caminho da sua vida, você vai se encontrar com essa pedra preciosa. Mas talvez você não considere preciosa. E muitos aqui provavelmente não vão considerar. Isso é o que mais dói. Por quê? Porque é assim. Nós vamos ver o próximo texto que vai falar que existem pessoas que continuam desobedecendo e elas escutam e não querem, escutam e não querem. Sendo assim, os judeus rejeitaram a Cristo. Eles continuam rejeitando na sua maioria. A humanidade rejeita Cristo e ela continua rejeitando diariamente a pedra viva. Como nos dias do profeta Isaías. Jerusalém ficou envergonhada. Por quê? Porque ela foi levada cativa. Ela sofreu. E Pedro diz que se você confia em Cristo, você não vai ser envergonhado. Só que Pedro diz que você não vai ser envergonhado pensando no futuro. Muitas vezes nós somos imediatistas, não é verdade? Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu queria ser aliviado agora. Ah, mas eu tenho muita tristeza no meu coração, eu queria ser aliviado agora. Tudo isso é bom que aconteça, que a gente seja aliviado. Mas pense que o pior alívio que você não pode ficar sem é Jesus. Porque isso diz respeito a inferno ou céu. Isso diz respeito a vida e morte. Muitas coisas são necessárias, mas poucas são realmente urgentes. E ao encontrar-se com a pedra preciosa, a sua postura é urgente. Então, quando Pedro diz que você não será envergonhado, ele diz como um caráter futuro. Por que nós sabemos disso? Porque ele acabou de nos ensinar que, se necessário, por breve tempo, nós vamos passar por lutas, provas e dificuldades. Ele acabou de nos falar isso na sua carta. Mas aquele dia em que Deus vai julgar a todos, em que todas as atitudes das pessoas vão vir à tona, e não vai ter desculpas naquele dia. Se você confiou em Cristo, você não será envergonhado. Oh, glorioso dia para aqueles que não serão envergonhados. Para aqueles que não rejeitam a pedra de grande valor. Porque Jesus também já disse isso. No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo, Jesus disse. E porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Volta Jesus logo. A nossa oração tem sido, volta Jesus logo. Algumas aplicações aqui, queridos. Em Cristo, segundo o que Pedro nos ensina, nós fazemos parte da família de Deus. Herdamos os benefícios de acesso a Deus, mas também temos as responsabilidades. Nós somos tratados como filhos, e um filho deve obedecer aos seus pais. No caso do crente, ele deve obedecer a Deus. Israel tinha os benefícios e as responsabilidades, e ele falhou porque ele rejeitou a pedra angular. Essa pedra, chamada Jesus Cristo, ela foi concebida por Deus para vir ao mundo, para ser a estrutura na qual você constrói a sua vida. Ela é a base, ela é a única base que de fato não lhe envergonhará no futuro. E tantas vezes nós trocamos aquela pedra preciosa por palha, que com qualquer coisinha já voa, ou então por algo que não tem nenhum tipo de durabilidade, ou por prazeres que nesse momento parecem ser agradáveis,
mas que em pouco tempo provam que foram escolhas tolas. E existe muito, muito, muito benefício em se achegar a Cristo. Você pode ter certeza da sua salvação. A salvação é algo da maior urgência. Da maior urgência. Estou lendo um livro a respeito de argumentos históricos, factuais e lógicos a respeito da veracidade da fé cristã. E o autor, ele não se preocupa em falar assim, olha, eu também confio. Não, ele vai provar historicamente, vai provar arqueologicamente, e quanto mais você vê as provas, elas demonstram a verdade da palavra de Deus. Quanto mais você estuda e cava fundo para dizer assim, será que existe algo a ser desmascarado? Mais você é contagiado pela certeza da fé em Jesus Cristo. Nós não temos medo que você pesquise. Pesquise, duvide e encontre na Bíblia as respostas para as suas dúvidas. Mas quando você encontrar, seja honesto com você mesmo. E ceda. Não continue rejeitando a pedra de grande valor. O convite está feito. A ordem está dada. Se aproxime de Cristo. Seja uma pedra viva na construção do templo espiritual. Seja um sacerdote que oferece sacrifícios agradáveis a Deus. Seja um guardião da palavra de Deus. Ore constantemente pela sua nação. Ore constantemente pelas pessoas, por você mesmo. Você agora pode fazer isso. Você tem acesso a Deus. Você pode se colocar de joelho e pedir, Deus me escuta. E construa a sua vida em cima dessa rocha. Não faça como aqueles que rejeitaram essa rocha de grande valor e lá no fim dos seus dias vão ser envergonhados. Queridos, quando você pensa na sua vida, pense que ela é isso aqui. E o que a Bíblia fala a respeito da eternidade é você olhar para o lado sem parar. Não troque tudo que você pode ter por isso aqui. Não seja tolo. Não seja tolo. Se achegue, continue se achegando. Se achegue mais. Quando a gente prova algo que é gostoso, a gente não quer repetir. Não é assim com coisas de comer? Você provou um sorvete delicioso, você não vê a hora de provar de novo? Com Jesus deve ser isso, multiplicado milhares de vezes mais. Jesus nunca prometeu para nenhum dos seus discípulos, e ele não prometeu para nós, como discípulos dele, e a palavra dele não prometeu também, que você teria uma vida fácil, que você teria riqueza, que você não teria tristeza, ou que você passaria por esse mundo de limusine. Não. Mas ele prometeu que por mais lutas, dificuldades que você for ter, ele sempre estará ao seu lado. Sempre. Portanto, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele está no céu. Então nós podemos ficar firmes quanto àquilo que nós confessamos, porque nós não temos nenhum sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, com a diferença para nós que ele não pecou. Então, se acheguem, acheguemo-nos a ele confiadamente, sabendo que ele está junto ao trono da graça, para que a gente possa receber misericórdia e graça todos os momentos que você estiver com dificuldades. É o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Oremos.